A gente precisa encarar uma falha crítica na conduta humana hoje, uma brecha tática que acaba comprometendo a integridade de muita gente por aí. Sabe aquela justificativa clássica de que o erro do outro nos dá o direito de errar também? Pois é, o nosso material de hoje exige total atenção, sem meias-verdades, sem aliviar para o lado de ninguém. Nesta análise, a gente vai desconstruir com a máxima seriedade aquele mito perigoso de que a falha de alguém pode servir como um escudo para as nossas próprias atitudes. O conflito central aqui é super direto e não tem como ignorar. O erro de um indivíduo justifica a falha do outro? A mente humana adora procurar uma rota de fuga, né? Tentar se isentar da culpa. Quando a gente sofre uma ofensa, aquele instinto imediato e, sinceramente, muito destrutivo é querer retaliar, dar o troco. Mas os documentos que vamos analisar aqui provam que essa reação não é um direito que a gente tem. Na verdade, é uma rendição total. É um choque de realidade mesmo, que exige uma resposta nossa. E o contraste entre a desculpa que a gente dá e a realidade dos fatos é absoluto. De um lado, a gente tem aquela velha tática, mas a outra pessoa errou primeiro. É uma tentativa até desesperada de transferir a responsabilidade, vamos ser sinceros. Mas, do outro lado, a gente tem a realidade inegociável. A transgressão, aquele erro que a gente comete como resposta, pertence 100% a quem executa a ação. Tentar justificar o mal com o mal não anula o que foi feito, só multiplica o problema. A linha de responsabilidade individual simplesmente não pode ser cruzada. O erro de terceiros não é e nunca vai ser um passe livre para a falta de integridade. Bom, vamos entrar na seção 1 da nossa análise. O peso da palavra. Direto ao ponto. Avançando aqui para as nossas regras de engajamento, a primeira constatação é dura e imutável. Deixar-se vencer pelo mal é uma batalha perdida. Aceitar cometer uma transgressão só para dar o troco significa basicamente que a derrota espiritual já aconteceu ali mesmo, no campo de batalha da mente. Não existe justiça em espelhar o erro alheio. O que existe é uma capitulação, uma rendição total perante aquilo que a gente deveria estar combatendo. O nosso documento base traz essa regra com uma clareza que chega a cortar. Romanos capítulo 12, versículo 21, decreta: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O peso dessa instrução tem que ser absorvido por todos nós. Não é uma sugestão ou algo aberto à negociação. O texto exige a vitória sobre a infração através de uma conduta superior e jamais, em hipótese alguma, repetindo o erro do outro. Fazendo uma análise bem fria e imparcial desses fatos, a gente chega numa única conclusão. Pecar, sabendo exatamente qual é o certo a se fazer, não é um acidente de percurso. É uma escolha individual e muito deliberada. Quando existe a plena consciência de qual é o caminho correto, mas a escolha acaba sendo o erro só para dar o troco, a culpa inteira é transferida na hora para quem agiu. A pessoa se torna a única autora da própria queda, sem desculpas. E para não deixar absolutamente nenhuma margem para debate, a prova material vem com força total. Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz o seguinte: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. É uma sentença irrefutável, concorda? Saber o que é certo elimina qualquer chance de usar a ignorância ou o comportamento alheio como defesa. A regra é extremamente clara e o veredito também. Seguindo em frente, entramos na seção 2. Por que isso acontece? Subtítulo: Descontrole e irresponsabilidade. Nossa análise tática avança agora para entender essa falha estrutural. E quando a gente desconstrói esse comportamento, as verdades mais brutais aparecem. De um lado, a ação, quase sempre movida por impulsos totalmente descontrolados e por aquela ilusão de achar que dá para se esconder, tentar enganar a Deus. E a consequência disso? Bom, ela é imediata. A pessoa se torna como uma cidade sem defesas e vai, obrigatoriamente, colher exatamente aquilo que plantou. Essa é a anatomia real do delírio de quem se recusa a assumir os próprios atos. O risco extremo de viver assim, sem impor limites a si mesmo, está desenhado perfeitamente na sabedoria de Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Como a cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Uma base sem muros é um alvo abatido. Qualquer força entra, domina e faz o que quer. E é exatamente essa vulnerabilidade absurda de quem vive sem controle, só imitando o comportamento falho dos outros e sem oferecer nenhuma resistência interna. Aí entra a segunda fraqueza exposta nos textos, que talvez seja a mais perigosa de todas: a ilusão da impunidade. Gálatas capítulo 6, versículo 7, bate de frente com essa mentira. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também se fará. Achar que um erro fica camuflado só porque foi uma resposta ao erro de outra pessoa é uma fraude,
uma ilusão completa. O sistema não pode ser burlado. A conta espiritual chega para todo mundo, e ela é cobrada com uma precisão cirúrgica. Isso nos leva à seção 3, as consequências diretas, a responsabilidade inevitável. A gente entra agora na fase de veredito desta nossa operação. É o momento em que todas as defesas caem por terra. O protocolo é extremamente rígido aqui. O acerto de contas é singular, é apenas nosso. Aquele famoso efeito manada de que todo mundo faz assim não tem validade nenhuma nesse tribunal superior. Na hora do julgamento final, ninguém vai dar um passo à frente para absorver a culpa por erros que foram replicados por pura escolha nossa. A responsabilidade não se divide, ela cai com todo o peso sobre quem executou a ação. E esse fato inegociável é decretado lá em Romanos capítulo 14, versículo 12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um. De si mesmo. Não existe a figura do advogado de defesa para argumentar que a culpa foi da conduta do vizinho. Não. A prestação de contas é solitária, é pesada e não dá para fugir dela. E sabe o que esse comportamento de ficar se justificando revela? A hipocrisia na sua forma mais destrutiva possível. O material de estudo define isso como uma exatidão absurda. É basicamente a tática de focar na falha menor do outro, usando isso como uma cortina de fumaça imensa para tentar esconder os próprios erros catastróficos. É uma manobra de desvio de atenção que simplesmente desmorona na primeira inspeção mais séria. Mateus capítulo 7, versículo 3, nos dá evidência final com uma autoridade que não se questiona. Ele arranca de vez essa máscara da retaliação justa, dizendo: E por que reparas tu no cisco que está no olho do teu irmão, e não percebes a trave que está no teu próprio olho? Olha só, essa instrução exige que, antes de qualquer auditoria na vida alheia, a gente corrija a nossa própria postura. A trave gigante tem que ser removida antes de sequer termos autorização para mencionar o pequeno cisco do outro. Vamos para a nossa última sessão. Seção 4. A palavra final. O confronto definitivo. Chegamos às ordens finais da nossa análise. O resumo de toda essa inteligência que a gente coletou aqui culmina numa diretriz bem flexível, tirada diretamente da fonte. Não use o erro do próximo como escudo para sua própria rebeldia. Diante de Deus, o pecado do outro nunca será justificativa para o seu. A lei está posta. Qualquer tentativa de desculpa evasiva termina exatamente aqui. A verdade foi colocada sob a luz e toda e qualquer tentativa de camuflagem foi neutralizada. As instruções foram transmitidas e as diretrizes de responsabilidade ficaram claras sem deixar margem para dúvida. O erro de um não absolve e nunca vai absolver o erro de outro. Resta só um fato do qual a gente não pode escapar e que encerra nossa apresentação de hoje. Quando a linha final for cruzada e o tempo das justificativas simplesmente acabar, quem de fato vai se levantar para responder pelas ações que foram tomadas?